Oi, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Mais uma edição do programa Paz e Bem, edição de número 2514. Nossa Senhora, que jornada! Desde 2019, ininterruptamente. Este canal é um canal de espiritualidade plural, aberto a todo mundo, todas as gentes. Católico, evangélico, umbandista, candomblessista, gente espírita, gente muçulmana, gente de tudo quanto é canto, gente da teosofia, inclusive ateus e ateias. E agnósticos? Bom, eu sou um católico com uma grande dose de agnosticismo, né? Sempre tem aquela pergunta, né? Será? Será? Então, essa dose de agnosticismo é sempre bom manter a mente aberta, né? Abandonando a ideia do fundamentalismo. Espera aí que o microfone estava um pouquinho longe. Então, este é o programa de número 2514, eu estou gravando ele no dia 2 de outubro para ir ao ar nesta sexta, 3 de outubro, aí fica no ar, né, para sempre. Nosso canal tem programação de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, e para isso a gente tem um grupinho de estagiários, 3 estagiários, e aí como a gente tem também as despesas normais de qualquer atividade coletiva, se você puder, né, se tiver condição, torne-se um assinante aqui do canal. A gente não tem essa coisa de membro, não temos nenhum desses projetos aí, é só um programa de assinatura, está aqui na descrição do vídeo, tá? E aí, se puder, assine, ajuda a gente a sustentar, a manter o canal. Hoje vou receber o Cídio, será que é meu primo? Cídio Lopes de Almeida. Vamos conversar hoje e tem uma novidade. Ele terá um programa semanal aqui no Paz e Bem também. Ele será um dos Paz e Bem, né? O programa dos sábados. Adora Encontre, tá cansada, tá com outros projetos e vai dar um tempo de YouTube, de redes. Então, a quem agradeço demais, Dora Encontro é um nome de referência, né, no espiritismo progressista de esquerda do Brasil e que animou durante bastante tempo, que acho que foram uns 3 anos, né, com a Dora Encontre aqui. Então, vai um beijão para ela, gratidão eterna para a Dora Encontre. E aí o Cídio vai assumir a programação aos sábados, não neste sábado, mas a partir do sábado, dia 11. Vamos conversar. Então, você vai conhecer agora o Cídio Lopes de Almeida, que passa a ser um dos integrantes aqui da comunidade Paz e Bem. Cídio, muito bem-vindo, muito bem chegado. Tudo bem? Olá, Mauro. Prazer, obrigado por essa recepção. Estamos aqui. Não quis Cídio, colocar só Cídio Lopes, porque poderiam achar que efetivamente somos primos, né? é, Esse é o tipo de especulação que eu vou ficar calado, nem sim, nem não, porque eu acho positiva para mim, né? Essa pequena confusão. a gente tem grandes famílias no Brasil, né? Tem, acho que a maior família, que é a família do Silva, né? Mas tem a família dos Lopes, não é pequena, não. Essa família dos Lopes é grandona, é bastante grande. Cídio, se apresenta para nós, conta para nossa comunidade aqui quem é você. Eu sou Cídio Lopes, sou nascido em Minas Gerais, no leste de Minas Gerais. O meu Lopes certamente já está há um certo tempo, pelo menos desde 1800, na região da Zona da Mata e do leste mineiro, do Vale do Rio Doce. E sou uma pessoa que me vejo hoje, em resumo, como um professor de filosofia. E mais recente, agreguei a ideia de cientista, a ideia não, né? A formação propriamente, em licenciatura de ciência das religiões. Então, me vejo muito como um professor que nasce na zona rural, em Minas Gerais, e que é uma experiência muito forte na minha trajetória, e que atualmente está na fase final de um doutorado em ciência das religiões. Ô, Cídio, você, acho que é uma característica dos Lopes, você também fez uma trajetória na Igreja Católica, né, na instituição da Igreja Católica, né? Eu lá atrás, com uma trajetória de vida monástica, e você, qual foi a sua trajetória na igreja, que acho que tem a ver com a tua formação intelectual também, né? Exatamente. Eu tive um período de formação com os irmãos maristas,
que é uma congregação católica que se dedica à educação. Isso para mim foi muito significativo. Nos fins dos anos 90, esse processo. É claro que esse processo, mais precisamente, se deu nessa congregação, mas anteriormente você tem todo um processo, desde pré-adolescente, adolescente, de construção de um imaginário em torno desta adesão mais particular da dedicação da vida cristã dentro da Igreja Católica. Então, quando eu penso posteriormente, eu costumo registrar que esse processo de formação começa num grupo de pré-adolescente em 88. E aí, a partir desse momento, foi um ano inteiro de um grupo de pré-adolescentes, coordenado por um casal, e ainda hoje eu lembro, falo regularmente com ela e com ele nem tanto, porque ele não usa muito a internet, mas eu os considero meus professores, né? E a professora Marta, Rosa e o Marcos, eles foram esses professores, digamos assim, que iniciam um processo, uma jornada que para mim foi tendo momentos diferenciados ao fim dos anos 90, mais formalizada dentro de uma instituição. Que depois eu decido não seguir o processo de formação nessa instituição, mas os temas adquiridos ali inicialmente eu continuo me informando de outras formas, por assim dizer, e que é um panorama aí tranquilo dos últimos 40 anos. Nossa, legal. E os maristas, assim como o pessoal vinculado à educação, né? Assim como são várias congregações católicas vinculadas ao universo da educação, né? Os salesianos, né? De São Bosco. Você, então, esta trajetória por dentro de uma congregação vinculada ao tema da educação vai te marcar do ponto de vista do seu olhar para a educação especificamente? Sim, eu dizia nos bastidores contigo que eu fiz tenho 4 licenciaturas, né? 4 graduações, 3 licenciaturas e o bacharelado em teologia. Apesar de serem 4 formações acadêmicas, elas têm um ponto que é uma única coisa. Eu lembro do pensamento do filósofo Henri Bergson, que propõe a ideia de memória, né? Não são coisas soltas. A ideia de elan, quer dizer, como que a gente vai tornando presente uma memória. E a memória, então, não fica para trás, ela está sempre presente. Então, pensando essa ideia comigo, eu penso que essas formações não são coisas distintas, como se fossem personagens que eu paro de ser filósofo para ser teólogo, ou paro de ser teólogo para ser pedagogo, educador, ou paro disso para ser cientista. Não, é uma única coisa que, exatamente para eu responder demandas que iam surgindo, eu procurava agregar um novo percurso de formação. Então, a minha percepção é que eu sou um educador, e para eu poder levar esta postura diante da vida de modo qualificado, eu fui me compondo com essas múltiplas formações. Legal. E aí sim marca a minha percepção de educador, meu compromisso com a educação enquanto professor, sem dúvidas, vem desse contexto, que não é composto só pelos maristas. Na convivência de formação, a gente acaba tendo proximidades com salesianos, por exemplo. O atual bispo coadjutor da Diocese de Santos, por exemplo, Dom Joaquim Moll, foi uma figura, foi um professor meu, uma figura muito relevante para a minha formação, e ele é salesiano de formação. Né? Então, assim, eu tive proximidades com salesianos muito específicas e com os franciscanos. Né? O programa Paz e Bem sempre me chamou a atenção no contexto franciscano. Né? Perfeito. E diz uma coisa, na minha trajetória na igreja institucional foi marcada por uma experiência monástica, né? A tua experiência, você chegou a fazer uma trajetória para se formar padre ou não? Pois inicialmente era como adolescente, ser padre, né?
E depois eu percebi que eu gostava mais desses processos educacionais. Obviamente que hoje eu sinto-me muito feliz por perceber que eu coincido comigo mesmo. E a opção pelo conhecimento é uma coincidência que eu acho muito feliz. Isso está aclarado e me faz estar num estado de bem comigo mesmo mais recente. É claro que lá em 96, quando eu fiz a opção por entrar numa congregação de irmãos que se dedicava à educação, eu creio que não era esse mesmo estágio 30 anos depois. Mas lá foi já uma desconfiança que eu preferia isto. E é claro que, como eu partilhei com você, no mestrado em filosofia, eu fiz o mestrado na Faculdade São Bento, que funciona no Mosteiro São Bento, em São Paulo. Isso. Já mais maduro, eu te diria que a ideia monástica me apetece a alma, né? E especificamente a proposta cisterciense. Isso, que tem dentro da filosofia de vida, dentro da espiritualidade beneditina, uma característica específica no medieval europeu que tem despertado-me muito a atenção, porque tem uma proximidade com a vida agrícola, a vida campesina, campestre. Esses termos, sem dúvida, é recente, mas para tentar aqui dar uma ideia do que me chama a atenção. Você se considera ainda neste meio ambiente católico ou não mais? Não mais. É uma memória afetiva, às vezes parece muito contraditória, porque a gente tem uma memória afetiva, uma memória de consideração por pessoas que participaram do nosso processo de formação. A gente tem ódio, raiva, talvez ódio, não, raiva daqueles que na época disseram que precisava ser dito e a gente não queria ouvir. Mas tá restando um na lista que eu ainda pretendo superar essa raiva que eu tenho dele, né? Mas porque é um processo muito profundo da formação da nossa identidade, portanto, é um processo que a gente escuta coisas contra as nossas idealizações, e isso desce seco, né? Mas, então, assim, eu tenho gratidão por todo esse processo, uma gratidão profunda. O quem eu sou hoje não tem como eu pegar e tirar esse momento da minha vida, é identitário, é estruturante, mas atualmente eu não participo já há um certo tempo, nos últimos 12, 13 anos, ou até um pouquinho mais, eu não participo mais dessa instituição, então não tenho um vínculo algum com ela. Perfeito, interessante. Cada um com a sua trajetória, a sua jornada, a sua história, e ela é tão comum e ao mesmo tempo tão original, né, que é realmente muito fascinante, muito fascinante. Cídio, o que você vem fazer aqui no Paz e Bem? Qual é a proposta? O que nós vamos ter a partir do dia 11, sábado, dia 11 de outubro, aos sábados de manhã aqui no Paz e Bem? Bem, eu, como cientista e filósofo acadêmico, né, a gente faz esquemas dentro dos nossos modelinhos. E aí eu pensei numa ideia de ciência das religiões e espaço público. Esse é o nome. E o meu objetivo principal é traduzir para o público não acadêmico, ou não acadêmico especificamente dessa ciência, né, os conhecimentos produzidos pela ciência das religiões. Eu estou usando no plural porque é uma das formas de nós darmos o nome desta área científica. Tem mais duas variações. Na faculdade que eu me formo, que eu estou em processo de formação doutoral, e que eu fiz a graduação em Ciência das Religiões, nós usamos no plural, para tentar aí destacar, como dos documentos da área, que ela usa metodologia plural. Então, ciências, porque ela é interdisciplinar, às vezes também deseja ser transdisciplinar. E religiões no plural também, para denotar a multiplicidade das religiosidades, incluindo a filosofia de vida, que é uma manifestação específica. Legal. E você pretende fazer isso com diálogos direto na tela? Vai chamar muita gente? Enfim, como é que você está pensando?
É um desafio imenso a gente trazer pessoas, combinar horários para poder elas partilharem um pouco a trajetória das pesquisas delas. Mas é por aí que eu vou seguir. Né? Eventualmente, em momentos intermediários, algumas exposições sobre conceitos da área, das disciplinas que compõem a área, mas o meu desejo é conversar sempre com alguém que seja cientista das religiões. Porque uma das questões que eu percebo é que no debate sobre os fenômenos religiosos na esfera pública, que tem ganhado uma demão específica nos nossos dias, acaba sendo composto nem sempre por cientistas das religiões. Né? E aí a colaboração, a singularidade que eu pretendo fazer, ao lado de poucos outros, não sou o único, né, mas de poucos outros que se dedicam a esta atividade. Sim. De colocar no espaço público debates a partir de cientistas. Um desafio que nós temos enquanto cientista e a comunicação é exatamente a especificidade que cada tema exige, tentando não ser generalista. Isso é um desafio tremendo, porque eu, como cientista, eu domino um objeto. E as demandas sociais em torno do tema são múltiplas. A religião e a política, por exemplo, que é uma pauta mais geral, de interesse de múltiplos atores, exige de nós, cientista, esse jogo entre a especialidade e também atender a esse caráter mais geral. Para resolver isso, a minha ideia, e é claro que a gente já vê isso em outros programas, é conversar com pessoas, cientistas, para tentar ir cobrindo, cada um é especialista num ponto, e esse ponto pode ser compartilhado aqui. Você já tem aqui um inscrito para assistir seus programas aos sábados, sou eu. Muito legal, acho bem interessante, bem instigante essa jornada que você propõe para nós. Gente, é isso. Cídio Lopes de Almeida, a partir de 11 de outubro, todos os sábados, a partir das 6 da manhã, você assiste quando quiser, mas vai ao ar às 6 da manhã, aqui no Paz e Bem. Vamos falar de ciências da religião. Acho que é bem legal, bem interessante, bem importante mesmo. Cídio, muito bem-vindo, cara, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, paz e bem para você. Estamos juntos. Eu que agradeço e espero falar da religião de um ponto de vista científico e compartilhar isso com aqueles que se interessam por esta abordagem. Legal. Que bom. Vai ser bom. Vai ser muito, muito bom. Obrigado demais. Abração. Paz e bem mais uma vez. Tchau. Paz e bem e até uma próxima. Gente, legal, hein? Vai ser muito, muito interessante essa vinda dele aqui para o nosso Paz e Bem. Espero que vocês gostem. Vai ser... Vamos curtir. Vamos passar a vida bem. Beijão. Paz e bem para todo mundo.